tarde. Começa agora o Extra Classe Web TV ao vivo. E hoje nós vamos conversar com o assessor jurídico do SINT-RN, o doutor Odilon Garcia. Ele vai falar sobre a ação de pecuniária e gratificação por título dos professores das redes estaduais e vai falar também sobre a ação que cobra 2 níveis remuneratórios dos funcionários da educação. Você pode mandar a sua pergunta ou a sua sugestão através dos nossos comentários. Boa tarde, Odilon. Boa tarde, Denô. Boa tarde a todos e todas os trabalhadores em educação do Estado do Rio Grande do Norte. Para mim é uma satisfação estar aqui presente nesse momento importante para a categoria, um momento que aproxima a assessoria jurídica do SINT dos trabalhadores em educação do Estado. Ok, Odilon, obrigado pela presença, por ter vindo. E, Odilon, vamos abrir o programa falando dessa primeira ação, essa ação, né, que está mais em evidência, que é a ação da pecuniária e gratificação por título. Nesse momento, como é que está o andamento da ação? Os trabalhadores já podem, a gente já sabe, né, que eles podem acessar os cálculos, né, no site do SINT, podem conferir a lista de beneficiários, ver se o nome está na lista. E como é que está o andamento dessa ação nesse momento? A princípio, eu gostaria de fazer um breve relato sobre o que é essa ação e desde quando a gente vem trabalhando nela. Ela é uma ação que não é nova, pessoal. Ela é uma ação que tramita desde 2008. Nós protocolamos essa ação em fevereiro de 2008. Ela versa sobre a correção de um aumento que foi dado em outubro de 2001, nessas duas gratificações, na gratificação por título e na remuneração pecuniária, e não foi levado em consideração pelo Estado do Rio Grande do Norte no momento do congelamento dessas duas vantagens. Em fevereiro de 2008, como eu já falei, nós protocolamos essa ação ordinária, que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública, tendo transitado em julgado já, e quando a ação termina, nos proporciona a oportunidade de dar entrada na obrigação de fazer. Então, desde o ano passado, a gente vem lutando para a implantação dessa obrigação de fazer, que é a aplicação desse correto pagamento na gratificação por título e remuneração pecuniária. Se vocês se recordarem, no mês de agosto do ano de 2016, houve um aumento, houve uma majoração da gratificação por título e remuneração pecuniária para aproximadamente 8.500 professores que recebiam essa gratificação. Passado essa fase de implantação, nos restou agora executar o período retroativo. Como essa ação ela foi protocolada em fevereiro de 2008, ela retroage 5 anos para trás. Então, o retroativo dela é bastante alto. É uma ação que tem um retroativo de fevereiro de 2003 até a data da correta implantação, que ocorreu em agosto do ano passado. Para alguns servidores, essa implantação ela ocorreu antes, ela ocorreu no decorrer do processo judicial. Então, o momento que se encontra agora, Denô, respondendo sua pergunta, é justamente no momento de execução. Nós protocolamos agora, com o auxílio do sindicato, que contratou um escritório de contabilidade, que teve um trabalho imenso para calcular mais de 16 mil professores. Nós estamos falando aí de uma ação coletiva com mais de 16 mil professores beneficiados. É uma grande vitória, é um momento para ser festejado. O pagamento ele se aproxima, mas ainda leva um tempo. Qual é a grande vantagem dessa ação, Denô? A grande vantagem dessa ação é que a grande maioria dos valores a serem pagos aos profissionais do magistério estadual vão ser através de RPV, vão ser através de requisição de pequeno valor, que é um precatório menor, que não entra em ordem cronológica, não existe aquela fila de pagamento para o ano seguinte. Após a homologação dos cálculos, o Estado ele tem um prazo de 90 dias para efetuar o pagamento desses valores. E não havendo pagamento, que é o que ocorre, infelizmente, o Estado ele não vem cumprindo as decisões judiciais que determinam os ofícios requisitórios, o pagamento destes processos. A Vara, ela faz uma ordem de bloqueio nas contas do Estado. E assim é feito o pagamento. Como eu havia dito, você complementou, nós já disponibilizamos os valores
no site do sindicato para esses 16 mil profissionais do magistério. Recentemente foi concluído um relatório, vamos disponibilizar também os números de todos esses processos, onde o trabalhador em educação vai poder acompanhar, através do site do sindicato, a movimentação pelo site do Tribunal de Justiça, no sistema PJE, a movimentação de cada execução. Hoje, se você me perguntar em que pé andam os processos, eu sei que os processos eles estão na fase de citação. Nós acabamos de protocolar, em um primeiro momento, nós protocolamos 325 execuções em grupos de 20, o que dá em torno de 6.500 professores beneficiados. E, num segundo momento, nós protocolamos 440 execuções, que dá em torno de 8.800 professores beneficiados, referente ao retroativo, referente a esse retroativo desta ação. Então, todos os processos eles vêm sendo despachados ordinariamente pela 5ª Vara da Fazenda Pública, intimando o Estado do Rio Grande do Norte para se pronunciar sobre os nossos cálculos. O Estado ele tem um prazo de 30 dias úteis para se pronunciar sobre os nossos cálculos, que ele vai ter a oportunidade de impugnar os cálculos ou concordar com os cálculos. Após essa fase, o que é que acontece, Denô? Após essa fase, o juiz vai julgar pela homologação dos cálculos que ele achar conveniente. Para tranquilizar a categoria, é importante que nós destacarmos o fato de que essa ação, os cálculos foram protocolados todos de uma vez. Não é? Nós protocolamos, como eu já disse, 16 mil cálculos. Então, procuramos fazer da forma mais fidedigna possível, baseado nas informações fornecidas pelo próprio Estado do Rio Grande do Norte. Leva um certo tempo, é muito trabalhoso, mas foi protocolado. Gostaria de enfatizar que não é necessário o professor que recebe a gratificação por título e a remuneração pecuniária procurar outros advogados particulares, tendo em vista que nós já protocolamos, não é, essas execuções. Esses processos, de acordo com o novo CPC, agora de 2015, o novo Código de Processo Civil, eles têm que ser julgados de forma cronológica, ou seja, essa história de o advogado do sindicato é lento, isso aí é um mito. Toda vara, ela tem o trâmite processual a ser seguido. E os processos, hoje, eles, de acordo com o novo CPC, eles todos são para ser julgados de ordem cronológica, respeitando aquela sequência que foi protocolada inicialmente. O tempo da justiça é igual para todos. O tempo da justiça é igual para todos. Importante deixar isso claro. E nós dependemos da estrutura do judiciário para que esses processos eles tenham o seu trâmite regular normal. Ok, Odilon. E nós temos também uma outra ação em curso, que é a ação que cobra dos 2 níveis remuneratórios dos funcionários. Como é que está o andamento dessa outra ação? Denô, essa ação, ela versa sobre o plano de carreira dos funcionários da educação. Como nós sabemos, o SINT é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte, e nós representamos tanto os professores como os funcionários da educação. Todos os trabalhadores em educação, os funcionários regidos pela Lei 432/2010, são representados pelo SINT. Em 2012, nós protocolamos essa ação coletiva que visa o cumprimento do plano de cargo e carreira para os funcionários da Secretaria Estadual da Educação. E essa ação ela também foi vitoriosa. Ela transitou em julgado no ano de 2016, no ano passado também. Ocorre que, por uma política judiciária, o Tribunal de Justiça, ele, mais ou menos em 2013, ele havia suspendido essa nossa ação em detrimento de um mandado de segurança coletivo, protocolado junto ao Tribunal de Justiça, onde todos os processos
com a mesma natureza, ou seja, todos os processos que tinham a matéria da Lei 432/2010, eles seguiriam o mesmo caminho, numa espécie de repercussão geral. E o nosso processo em detrimento do julgamento desse mandado de segurança, ele foi suspenso também. Quando esse mandado de segurança coletivo transitou em julgado, nos deu a oportunidade de executar o período referente a 2012 e 2014. E assim foi feito. Nós, desde o ano de 2015, já protocolamos, já demos início ao protocolo do período de 2012 a 2014, especificamente fevereiro de 2012 a julho de 2014. Essas execuções são aproximadamente 6.800 funcionários contemplados. Todos os processos tramitam na segunda vara da Fazenda Pública. A grande maioria desses processos, eu posso lhe falar com clareza, que mais de 4.500 funcionários da educação já se encontram com os cálculos homologados pelo Judiciário. O que é isso? Aguardando a expedição do ofício requisitório para pagamento. É uma grande vitória. Entretanto, a gente precisa que os funcionários nos apresentem a documentação necessária para que o precatório, para que o RPV seja expedido corretamente. O sistema de precatório do Tribunal de Justiça, ele exige que o funcionário, o professor, o funcionário, ele apresente o número, além dos dados que a gente já fornece, como CPF, nome completo, ele exige a data de nascimento. Isso é o sistema SIGPRE da Justiça. Ele exige que nós apresentemos a data de nascimento do beneficiário. Então, data de nascimento, data de nascimento, nome completo, CPF. E CPF. Esses dados são imprescindíveis que vocês nos tragam para poder ocorrer o pagamento. Não adianta a gente ter os processos homologados e não o precatório, o RPV, não ser expedido pendente dessa documentação. Então, desde já, faço um apelo aqui a todos os funcionários da Secretaria Estadual de Educação que nos tragam, nos apresentem a documentação necessária para ocorrer o correto pagamento. Eu queria destacar também que o advogado ele não pode sacar o dinheiro pelo servidor. O alvará, ele é expedido, o alvará do RPV ou do precatório, ele é expedido em nome da parte do beneficiário e só ele pode se dirigir ao banco para sacar esses valores. Então, vocês não têm com que se preocupar em fornecer essa documentação. Aí, qual seria essa documentação, Denô? Nossa procuração, identidade, CPF, comprovante de residência e, se possível, o último contra-cheque do banco, que é com aquelas letras que possibilitam a gente ver no site do Estado toda a ficha financeira do servidor contemplado. E, Odilon, para fornecer essa documentação, o servidor, o funcionário, deve levar até o escritório, deve levar até o sindicato? Qual o local? Nós temos aí, como vocês sabem, a sede da estadual, que funciona ali na Rio Branco, mas como o estado é muito grande, o SINT ele conta ainda com 17 regionais. E essa ação ela abrange os funcionários de toda a educação. Nós temos funcionários de Touros a Porto Alegre. Então, o que é que eu recomendo? Procurar o dirigente do núcleo da sua cidade, pode ser da menor para maior, ou a sede da estadual. Você pode procurar, e isso serve, de novo, para a ação anterior também. Você, professor, você, professora, contemplada com a ação da gratificação por título e remuneração pecuniária, você pode procurar a sede do seu núcleo, ou da sua regional, ou até mesmo a sede da estadual do SINT, para providenciar e deixar sua documentação, que o quanto antes vocês deixarem essa documentação, o processo caminhará mais rapidamente. E lembrando, reforçando, os RPVs e precatórios só poderão ser expedidos para pagamento depois que o servidor nos apresentar essa documentação. Então é importante que o servidor entenda isso, né? Que forneça essa documentação. Exatamente, para que o processo imprescindível, seja dado continuidade. Imprescindível a apresentação dessa documentação. Voltando aqui à sua pergunta, Denô.
nós apresentamos aqui o protocolo desse valor retroativo e com o trânsito em julgado da nossa execução, nos proporcionou requerer a execução do período anterior, que é de novembro de 2010 a janeiro de 2012. Essas execuções já foram protocoladas nesse ano de 2017, não é? Num grupo aí de mais 344 execuções. Nós, além disso, requeremos em fevereiro deste ano a obrigação de fazer em relação ao cumprimento da lei, porque essa lei, Denô, o plano de carga-carreira, o que é? É o correto enquadramento do servidor no nível e na classe que ele se encontra e a aplicação da lei com relação à mudança desse nível. Ou seja, a lei ela foi criada em julho de 2010 e o servidor, de acordo com o plano, ele tem direito a uma promoção a cada 3 anos. Então, esse fato ele ensejou a mudança de nível do servidor em 2 níveis. Por quê? Porque em julho de 2013 ele teve direito a um nível e em julho de 2016 ele teve direito a outro nível. E o Estado nunca promoveu. Não houve nunca houve a promoção dos profissionais do magistério, dos funcionários da educação. Então o Estado ele encontra-se inadimplente nesses 2 níveis. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos esse requerimento ao juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública, Dr. Bruno Lacerda, em fevereiro deste ano. E quando foi em junho deste ano, foi deferido o nosso pedido. Houve uma determinação judicial para que o Estado do Rio Grande do Norte cumprisse no prazo de 30 dias a mudança desses 2 níveis remuneratórios para todos os funcionários da educação regidos pela Lei 432/2010. Então, o que é que ocorreu, pessoal? Para ficar bem claro aqui, houve uma publicação de uma portaria de forma administrativa, onde o secretário de administração ele promoveu apenas os GNOs. Além dele estar descumprindo uma decisão judicial, que determinava a mudança desses 2 níveis para todos os funcionários da educação, regidos pela Lei 432, ele promoveu apenas alguns, o que tinha um impacto financeiro menor ou irrisório para o Estado. Ele encontra-se descumprindo. Nós já requeremos, nós já informamos ao Judiciário esse descumprimento e estamos aguardando aí um posicionamento sobre esse questionamento. Quer dizer, ele está devendo 2 níveis, o sindicato teve essa assessoria jurídica do sindicato, essa luta durante todo esse tempo, venceu na justiça, o governo fez a implementação dos 2 níveis, mas apenas para um pequeno grupo. Né? Então ele continua descumprindo uma decisão judicial. Ele encontra-se descumprindo. Essa nossa ação ela tramita desde 2012, nós finalizamos ela em 2016. Após 2016 a gente requereu a obrigação de fazer com relação ao cumprimento do plano. O Estado ele utilizou um artifício dizendo que cumpriu a matriz salarial desde 2014. Não foi isso que nós pedimos. Além da matriz salarial que foi paga em julho de 2014, nós requeremos o cumprimento da lei, que são os níveis remuneratórios, os 2 níveis remuneratórios, que é para ser concedido a cada 3 anos. E o Estado até hoje nunca promoveu ninguém sob o argumento da ausência da Comissão de Avaliação e Desempenho. O Tribunal de Justiça daqui ele já tem um entendimento pacificado. A inércia do Estado em relação à criação dessa Comissão de Avaliação e Desempenho não é fundamento, não é argumento para que o servidor não tenha a lei cumprida, não tenha a sua carreira efetivada. Então nós entendemos que o servidor ele tem um prejuízo aí mensalmente amargado desde 2010, não só em referência aos níveis, mas o próprio achatamento da tabela salarial. É outro ponto importante. É importante que seja dito que o SINT, através da luta política, ele vem pleiteando junto à administração do Estado do Rio Grande do Norte a atualização dessa tabela salarial.
Ao contrário dos professores, que têm o piso salarial anual reajustado em seu contra-cheque, os funcionários desde... Que está sob ameaça, é importante... Que está claro, sob ameaça devido à conjuntura política que nós, infelizmente, estamos atravessando. Mas, ao contrário dos professores, os funcionários extremamente penalizados, eles vêm sofrendo um achatamento da sua tabela salarial desde 2010, de forma que o salário mínimo ele já vem ultrapassando os níveis iniciais das carreiras, como, por exemplo, dos GNOs. Então, isso é um absurdo, mas, fazendo aqui uma parte política aqui do sindicato, nós estamos acompanhando e foi calculado agora recentemente pelo DIEESE a atualização dessa tabela salarial e é uma bandeira de luta do sindicato. Ele vem se reunindo aí constantemente com a administração, com o secretário de administração ou com a própria secretária de educação, pleiteando uma forma de recuperar, de resgatar os valores dessa tabela salarial. Enquanto a nossa assessoria vem lutando nessa luta jurídica para que vocês recebam o retroativo dessa lei e a implantação desses 2 níveis remuneratórios. Então, a luta jurídica e política, a luta jurídica pelos 2 níveis remuneratórios, que, se depender do governo, não vão ser implementados, né? Não vai ser implementado. E essa outra questão do achatamento salarial, esse acúmulo de 6, 7 anos. Exatamente. Que vem sendo engolido pela inflação. É um prejuízo bastante alto que os funcionários vêm sofrendo, mas tenham certeza que o Sinti está vigilante aí nessa luta, tanto na luta jurídica como na luta política. O nosso papel ele vem sendo cumprido. Semanalmente eu acompanho a 2ª Vara da Fazenda Pública para a expedição desses RPVs e precatórios. Grande parte dos funcionários já apresentaram essa documentação, que eu já requisitei aqui, e os RPVs eles estão sendo expedidos. Em breve será efetuado o pagamento aí para uma boa parte aí dos funcionários que apresentaram essa documentação. Tá ok, doutor Odilon. Então nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Volta com Extra Classe Web TV ao vivo. E agora a gente vai fazer a leitura, né, doutor Odilon, dos comentários que os internautas, que os trabalhadores e trabalhadoras da educação estão mandando aqui para a gente. Vamos lá, o pessoal tem um monte de dúvidas sobre vários assuntos, né, que vão além dessas 2 ações. Temos aqui a Francisca Ferreira mandando parabéns. Parabéns por esse trabalho em prol da classe trabalhadora
da educação. Obrigado, Francisca. É muito gratificante poder compartilhar e dar boas notícias à categoria. Essas vitórias, elas são importantes para o servidor e para nós que fazemos assessoria jurídica do sindicato. Obrigado, Francisca, pelo comentário. Temos aqui a Marineide Araújo, que ela diz o seguinte: agilizar, por favor, mas ela não diz o quê, né? Então, Marineide, a gente pede que você reformule o seu comentário, a sua pergunta, para a gente tirar a sua dúvida. Não é isso, Odilon? Temos aqui com relação à agilidade, eu gostaria de tranquilizar a categoria e falar o seguinte: nós estamos acompanhando quase que diariamente esses processos. E vocês, hoje, a Justiça ela possibilita esse acompanhamento por parte dos servidores também. Como o Denô colocou no primeiro bloco, nós já disponibilizamos no site do sindicato o número desses processos, os números dessas execuções. Eu estou falando tanto das gratificações por título de remuneração pecuniária, como para os funcionários. Você, servidor, pode acompanhar de sua casa todo o trâmite processual seguido. Então, assim, além de vocês hoje participarem ativamente, vocês podem saber o que é que está acontecendo hoje no processo de vocês pela internet. Basta acessar o site do Tribunal de Justiça, que é o www.tjrn.jus.br, e entrar lá no PJE Consulta Pública. Então, hoje... E colocar o número do processo. Colocar o número do processo, certo? E vocês vão ter aí acompanhamento aí diário dessas ações. Então, essa agilidade que ela pediu, possivelmente, é para as ações, né? Mas a gente sabe que o sindicato, que a assessoria jurídica, está trabalhando, né, diuturnamente. Temos aqui também a diretora jurídica do jurídico do Sinterrene, a Thelma Alves, que diz o seguinte: o sempre na luta. Obrigado, Thelma, pelo comentário. Temos aqui o Alessandro... Obrigado, Thelma, e um abraço aí para a Regional de Canguaretama. E antes de ler o próximo comentário, você falou, doutor, de uma coisa que os cálculos e as listas estão lá no site do Sint, www.sinterrene.org.br. Temos lá 4 banners, né, que você vai ver lá: lista de beneficiários do PCCR dos funcionários. Logo embaixo tem outro banner com o PCCR dos funcionários, que é os cálculos. Tem outro banner que é da ação da pecuniária, né, que você pode acessar a lista de beneficiários, e também um outro banner logo abaixo que você vai poder conferir o seu cálculo, caso o seu nome esteja na lista. E caso o nome não esteja na lista e você tenha dúvida, né, é importante que procure a assessoria jurídica do sindicato, né, para tirar essa dúvida. Nos atendimentos que tem semanalmente, não é isso? Na sede estadual do sindicato, que são nos dias, doutor? Perfeitamente, Denô. Vou abrir um parêntese aqui. Sim, fica à vontade. Nessa ação da gratificação por título de remuneração pecuniária, como vocês sabem, por se tratar de uma ação coletiva, ela representa sócios e não sócios do sindicato, ativos e inativos. Então, assim, todos os cálculos que estão feitos e foram feitos pela contabilidade patrocinada pelo sindicato, nós protocolamos. Resta pendente aproximadamente 2.000 servidores que têm direito ainda à execução da gratificação por título e remuneração pecuniária. Nós não tivemos, o Estado ele não forneceu os dados necessários para o protocolo dessas 2.000 pessoas, desses 2.000 professores beneficiados. Nós protocolamos junto à Secretaria de Administração um ofício requerendo esses dados. Nós só podemos calcular quando o Estado nos fornece a ficha financeira destes servidores. Então, se você, servidor, principalmente que foi implantado no ano passado, no ano de 2016, com a majoração dessa gratificação por título de remuneração pecuniária, não está localizando o seu nome na lista, tenha um pouco de paciência. Nós já oficiamos o Estado para nos fornecer esses dados e em breve nós estaremos protocolando aí mais esse grupo de execução, Denô, desde que o Estado nos forneça essa documentação. Nós estamos acompanhando. Semana que vem eu vou novamente à Secretaria de Administração para ver se agilizo a documentação desse grupo que está faltando e para encaminharmos a contadoria para elaboração desses cálculos para o protocolo dessas execuções. Então é importante tranquilizar a categoria, que ela saiba, né, que a assessoria continua trabalhando
não é isso? E, doutor, para não ficar dúvida, como eu estava falando, caso você ache que tem direito a alguma das ações, e vá lá no site e seu nome não se encontra, e você pode procurar assessoria jurídica, os atendimentos que acontecem, né, semanalmente. Que semanalmente, toda terça-feira, de 4 às 6 da tarde, e toda quinta-feira, de 10 ao meio-dia. Terça-feira, de 4 às 6 da tarde, e toda quinta-feira, 10 ao meio-dia. Se você não localiza o seu nome na lista e recebe a gratificação por título e remuneração pecuniária, favor procurar a sede da estadual ou o dirigente do seu núcleo, da sua regional. Se dirigir ao dirigente, relatar o ocorrido e encaminhar a documentação que a gente já solicitou aqui. Procuração, identidade CPF, comprovante de residência e o último contra-cheque com as letras, de forma que possibilita a gente a retirar a sua ficha financeira aí do período da ação. E, Odilon, para participar do atendimento jurídico é importante sempre fazer o agendamento, não é isso? Ligando para o sindicato no 3211-4434, não é isso, Odilon? Exatamente, agendar para ser atendido. Mas para deixar essa documentação não é necessário o agendamento. Você pode entregar ao dirigente do sindicato, no seu núcleo, na sua regional ou na sua estadual. E enfatizar aqui, Denô, que você não precisa procurar outros advogados particulares. O seu cálculo já está ajuizado. Se está na lista, a sua execução já foi protocolada. Corre o risco de se estar pleiteando judicialmente 2 ações sobre o mesmo objeto. E isso não pode, Denô. Isso no direito se chama litispendência. O servidor ele não pode entrar com várias ações sobre o mesmo objeto. Isso não é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, é chamado de litispendência. Todos os cálculos para esses 16 mil servidores beneficiados, ou os 6.800 funcionários beneficiados pela Lei 432, elas já se encontram tramitando. Essas já estão na Justiça, a qualquer momento podem ser homologadas, desde que o processo siga o seu trâmite normal, respeitando aí o devido processo legal, princípio da ampla defesa e do contraditório. Nós estamos aí aguardando, no momento, o Estado ele foi citado para responder os nossos cálculos, sob pena de impugnação ou não. Então é importante aguardar, ter paciência, continuar acompanhando, mas saber que a Justiça tem o seu tempo, o sindicato, a assessoria jurídica já está trabalhando, né? Essas ações não são novas, né? Temos aí uma ação do PCCR de 4 anos, né? Você viu a do PCCR é recente. Como é demorado, né? Um pouco mais recente, é uma ação de 2012, mas essa da gratificação por título e remuneração pecuniária, ela tramita desde 2008. E de uma infinidade... Quase 10 anos. Quase 10 anos. E de uma infinidade de outras ações coletivas que o sindicato tem. Ou individuais, né? E individuais, eu posso até citar algumas. Nós temos ações coletivas que versam sobre um texto de férias sobre 45 dias. Nós temos ações coletivas hoje, que é uma grande procura sobre a GESA, a gratificação de exercício em sala de aula. Essa ação nós protocolamos já tem um tempo. Ela está aguardando o julgamento, a qualquer momento ela pode ser julgada. E essa ação, Denô, ela abrange também um grande número de profissionais do magistério estadual, a GESA, a gratificação de exercício em sala de aula. Essa ação coletiva, ela tramita também na 2ª Vara da Fazenda Pública e a qualquer momento poderá ser julgada, tendo em vista que já se encontra concluso para decisão. Tá ok, Odilon, nós temos aqui o comentário do Alessandro Maia, que ele faz a pergunta: quem tem direito, né? E manda o parabéns, né? Aqui ele não diz qual ação, se é pecuniária ou se é o PCCR, mas, Odilon, fica à vontade para responder. Em relação aos funcionários, a ação que visa o plano de carreira da 432/2010, todos os funcionários da Secretaria de Educação que aderiram ao plano 432/2010 têm direito a essa ação, seja ele ativo, seja ele inativo, seja ele sócio do sindicato ou não. Nós, quando entramos com a ação coletiva, nós protocolamos para toda a categoria. Ou seja, Denô, o SINT ele representa toda a categoria substituída, seja os funcionários da 432, seja o magistério estadual. No caso da gratificação por título e remuneração pecuniária, são todos os profissionais do magistério que recebiam essa vantagem, a gratificação por título e a remuneração pecuniária.
tendo em vista que houve um aumento no ano de 2001 e esse aumento não foi levado em consideração no momento do congelamento dessas gratificações. Então, o Sint, pessoal, ele fez aí um grande investimento para a categoria, que é bancar a assessoria jurídica durante todo esse tempo, tramitando esses processos, e bancou também a contabilidade. Nós estamos aí falando de 16 mil cálculos para o magistério e 6.800 cálculos para os funcionários. Então, assim, é um volume muito alto, mas graças a Deus hoje a gente tem a tranquilidade em dizer que protocolamos todas essas execuções. E estamos trabalhando diariamente nesses processos, acompanhando. Quando um servidor ele fala, agilize, eu quero receber, nós fazemos esse trabalho semanalmente. Eu estou no fórum visitando a segunda vara, a quinta vara, onde tramitam esses processos, e as demais varas da Fazenda Pública. Porque, graças a Deus, temos processos em todas essas varas, sem falar nas comarcas do interior. Hoje nós temos atendimento, hoje o escritório, além de atender na estadual, ele está atendendo em João Câmara, ele atende em Canguaretama, Nísia Floresta, Monte Alegre, Mossoró, Santa Cruz, São Tomé. Então, nós tomamos o cuidado de proteger o interesse da categoria, de proteger a base da educação, seja para os professores, seja para os funcionários, em todas essas regionais. Nós temos, eu gosto de dizer que nós temos ações individuais e coletivas de Touros a Porto Alegre. Nós cobrimos hoje todo o estado do Rio Grande do Norte. Ok, doutor Odilon. Temos aqui o comentário da diretora Fátima Costa, que ela diz o seguinte: o Sint na luta e nas conquistas. Obrigado, Fátima, pelo comentário. Obrigado, Fátima Costa. Um grande abraço. Temos aqui o comentário da Santelma Maia, que ela diz o seguinte, ela pergunta, por que minha pecuniária é apenas 7,79, é isso que ela diz aqui, se tenho 32 anos de sala de aula? Essa é uma pergunta que eu costumo ouvir muito e vou abrir até um ensejo para falar sobre os cálculos que foram apresentados. Pessoal, a gente vê costumo ouvir a pergunta, por exemplo, tive em Açu semana passada, essa semana eu tive em Caicó e semana que vem pretendo ir a João Câmara e a Pau dos Ferros e fazer essas assembleias de forma a divulgar a execução para a categoria. Em que pé está, em que andamento está tramitando esses nossos processos, Denô. Essa vantagem ela foi congelada desde 2001, razão pela qual o valor é um pouco baixo. Desde 2001, o valor da gratificação por título e a remuneração pecuniária estão congelados. O objetivo dessa nossa ação não é o descongelamento, mas sim levar em consideração um equívoco num aumento que foi dado e não foi levado em consideração. Outra coisa, o servidor, o fator de variação, tanto da gratificação por título como da remuneração pecuniária, variam muito. A gratificação por título ela pode ser de 5%, 10%, 15%. A remuneração pecuniária ela pode ser de 1/6 a 1/2, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Então, vai variar de profissional para profissional. Vai variar de professor para professor. Razão pela qual tem gente recebendo R$1.000 e tem gente recebendo R$60.000. Isso vai variar de acordo com o percentual da gratificação por título, remuneração pecuniária e o tempo trabalhado. É claro que o servidor que passou mais tempo recebendo errado vai ter um valor maior retroativo a receber. Por isso, essa variação. Então, como o doutor Heitor já falou aqui em outras ocasiões, né? Não, o o Heitor em outras lives, né? Isso é relativo e que você está reforçando aqui, né, Odilon? Que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E caso você tenha dúvida, né, procurar assessoria jurídica. Isso, cada caso é um caso e deixar claro, pessoal, que os valores apresentados referente a esse retroativo foi baseado nas informações prestadas pelo próprio Estado do Rio Grande do Norte, nas fichas financeiras fornecidas de cada servidor, fornecida pelo próprio Estado do Rio Grande do Norte. Então, nós procuramos apresentar esses valores da forma mais fidedigna possível. Ok, Odilon. Nós vamos aqui ler mais um comentário, antes de chamar o intervalo, que é o da, ela diz o seguinte, da Silene Figueira. Eu nunca recebi
pecuniária. Né? Ela não deixa claro, porque também não complementa o comentário. Então, provavelmente ela deve ter entrado no estado posterior a 2006. Caso tenha dúvida, né, procurar a assessoria jurídica. Caso tenha dúvida, procurar a assessoria jurídica do sindicato para a gente tentar esclarecer da melhor forma. Ok, doutor Odilon, e nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para continuar a leitura dos comentários. Até daqui a pouquinho. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com o Extra Classe Web TV ao vivo. E antes de ler os comentários, de continuar lendo os comentários, o SINT fez uma visita ao Centro Estadual de Educação, o professor João Faustino, lá no Pitimbu. A escola que foi inaugurada em março deste ano passa por uma série de problemas, né? Falta de tudo, desde papel até mesmo máquina de Xerox. Veja agora o depoimento da professora de História, Ellen Costa. A situação aqui no Centro de Educação Profissional João Faustino continua negativa, né? A gente trabalha em condições muito difíceis. Na verdade, o trabalho existe, porque existe muita boa vontade por parte da equipe de uma forma geral, né? Gestão, professores. A gente, de fato, abraçou isso, mas continua sendo árduo o dia a dia, né? Nos falta muita coisa. O pouco que temos é fruto de doação. Para vocês terem uma ideia, até as lixeiras que estão nas salas de aula e nos banheiros, elas só existem aqui na escola porque nós, professores, juntamos dinheiro e compramos essas lixeiras, porque elas não existiam. Como já dito em um outro momento, as salas de aula elas só têm o básico, carteiras e quadro. Até o piloto que a gente usa para dar aula é comprado com o nosso dinheiro, porque falta esse material. Então é uma situação muito delicada. Biblioteca, só existe o espaço físico, não tem livro. Os poucos livros que tem foram de doação, de muitos professores e até de alguns pais. Laboratórios também só existem as bancadas, não existe material. Então, assim, como já dito, é uma situação precária, muito complicada. Há 2 semanas tivemos uma avaliação cancelada na escola, uma avaliação semanal, porque a avaliação estava totalmente apagada, ilegível, com a margem cortada, os alunos seriam prejudicados se realizassem aquela avaliação. Então, a gestão resolveu cancelar aquela avaliação para que ela fosse refeita, né, uma nova reprodução, porque todas as avaliações aqui da escola, elas são reproduzidas fora. A gente encaminha à secretaria, que reproduz lá e ela volta para a escola. Então, ela não é reproduzida aqui. Por quê?
porque a gente não tem uma impressora, nem uma máquina de xerox. Quer dizer, a nossa escola, ela não está sendo capaz nem mesmo de oferecer o mínimo, que é uma avaliação do nosso aluno, por exemplo, faz parte do processo, né, pedagógico da escola, e a gente não tem isso. Então, é uma situação em que a gente tem muita força de vontade, a gente quer fazer acontecer, mas a escola está funcionando na boa vontade. Nós, professores, por exemplo, do tempo integral, temos que trabalhar, né, num regime de 40 horas semanais. No entanto, a gente não tem nenhum mobiliário, um mobiliário decente para trabalhar. As mesas que tem são fruto de doação, as cadeiras são de outras escolas, são cadeiras quebradas, sem encosto, sem roda. A gente passa o dia na escola, 2 turnos, em condições precárias. Então, que escola é essa? Essa escola está cumprindo de fato com a sua função? Por exemplo, hoje nós estamos em uma escola que não tem almoço, uma escola de tempo integral em que não tem almoço. Então, o nosso aluno está tomando um prejuízo, porque ele não está tendo a sua aula, ele não está tendo a alimentação que vai ajudar na sua concentração, no seu bom aprendizado. Então, a gente se questiona constantemente, em que escola é essa? Nós, enquanto professores, não temos uma internet para trabalhar, para fazer pesquisa, para baixar filme, vídeos, montar, estruturar a nossa aula, estudar. Então, a gente se pergunta, o que é que está acontecendo com a nossa escola? O que é que está acontecendo com a nossa educação? Porque estamos carregando um peso muito grande, porque essa escola, na verdade, eu digo, afirmo que ela funciona hoje porque existe uma união muito forte da equipe e muita boa vontade, porque se não fosse isso, ela estaria nesse momento sem aulas. Vocês viram o depoimento da professora Ellen Costa, né, lá do Centro Estadual de Educação, professor João Faustino, né, que só está funcionando graças à união da comunidade escolar, né? Nós fomos lá ontem e comprovamos isso. Bem, nesse domingo nós temos mais um Extra Classe TV. Confira agora um resumo do programa. É com você. O programa do SINT-RN desta semana vai denunciar a situação do Centro Estadual de Educação Profissionalizante, professor João Faustino. A escola só funciona graças aos profissionais. A diretora Simonete Almeida fala sobre a falta de professores nas escolas do estado. O programa destaca ainda o lançamento da revista Extra Classe, falando sobre as consequências do golpe na educação pública. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã pela TV Ponta Negra, mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais ou assisti-lo através do site, da fanpage ou do canal do sindicato no YouTube. Ok, valeu, Leilton. Vamos aqui continuar, doutor Dilon, fazendo a leitura dos comentários. Vamos lá retomar aqui, tem uma série de comentários. Temos aqui a Ziane Dulce, a nossa colega de trabalho, Ziane Dulce. Parabéns, doutor Dilon, pelos esclarecimentos. Parabéns a todos que compõem essa dinâmica ferramenta de informação. Obrigado, Ziane, pelo comentário, o carinho de sempre. Um abraço. Grande amiga, grande colega de trabalho. Obrigado pela audiência. Temos aqui a Conceição Amaral, que diz o seguinte: gostaria de saber se todos os funcionários têm direito, os ativos e os inativos, né, que é a ação do PCCR. Essa pergunta eu já respondi, mas eu falo novamente. O SINT, quando ele entra com ação coletiva, ele atinge toda a categoria dos substituídos. Se a ação ela é dos funcionários, então todos os funcionários ativos e inativos, sócios ou não da entidade sindical, estão representados. Eles são substituídos. Agora, quem é que não faz parte desta ação? O servidor, o funcionário que não aderiu ao plano. Não aderiu ao plano de carreira da 432/2010. Todo o restante o SINT representa, já com execuções protocoladas e a implantação dos níveis. Quando ocorre uma determinação judicial para a implantação desses 2 níveis remuneratórios, todos os servidores beneficiados deverão ser contemplados com essa decisão, com esses 2 níveis remuneratórios. Porque o SINT ele representa, de fato e de direito, todos os funcionários da educação do estado do Rio Grande do Norte. Ok, doutor Dilon, temos aqui o comentário da Mari Cunha, que é o seguinte: se o nome não consta na lista, isto é,
tem o nome, mas o CPF não confere. Né? Que aí ele pergunta, como providenciar se mora no interior, na cidade de Equador? Boa tarde. Mari, procurar o dirigente aí do seu núcleo de Equador, do SINT, se houver, ou a regional de Caicó, ou a regional mais próxima. Procurar relatar o problema, encaminhar a documentação e pedir para que seja corrigido. É muito importante que os documentos estejam batendo, que os dados que são fornecidos pelo Estado do Rio Grande do Norte estejam batendo, porque o servidor ele só pode sacar o alvará se o nome e o número do CPF corresponder com o original. Quando o servidor ele se dirige ao banco para sacar os valores do seu precatório, do seu RPV, ele vai com uma folha de ofício, que é o alvará, e tem que levar os documentos pessoais, identidade, CPF e comprovante de residência, para poder sacar. E se o RPV ou o precatório no alvará estiver com o número do CPF errado, você não vai poder receber o crédito que você tem direito. Nós teríamos que peticionar para ser corrigido. Então, o quanto antes o servidor nos trouxer essa documentação, o quanto antes será efetuado o pagamento. Isso serve também, Denô, e é importante que seja dito, para o servidor que goza de prioridade processual. Hoje em dia, o servidor com mais de 60 anos, ele tem direito à prioridade processual, e com mais de 80 anos é uma segunda prioridade, é a prioridade processual máxima. O portador de enfermidade, de doença grave ou moléstia grave naquele rol de doenças, ele também goza desse benefício da prioridade processual. Então, quando a gente entra com essas ações coletivas, nós não temos a condição de saber quem goza ou não da prioridade processual. Por isso é importante que todos os servidores, seja do magistério, sejam os funcionários da educação, nos tragam essa documentação para agilizar o processo de pagamento. Então, doutor Dilon, é sempre importante reforçar que levar a documentação e, às vezes, uma informação imprecisa, a falta de documentação ou, de repente, um CPF incorreto pode gerar demora, né, do processo, emperrar o processo. Nós fazemos todo esse trabalho ao longo de todos esses anos. Eu citar como exemplo aqui a gratificação positiva de remuneração pecuniária, que tramita desde 2008, e pode ser que o servidor ele não receba pela ausência da data de nascimento, que é imprescindível para a criação do precatório. Então é importante, é imprescindível que os servidores beneficiados nos tragam essa documentação para poder agilizar esse pagamento. Pois é, uma informaçãozinha tão simples, a data de nascimento, mas tem uma importância tão grande e que é preciso ficar atento e atenta a isso. Temos aqui o comentário da, acho que é isso, Leti Alcântara. Sou professora, né, e queria saber a previsão para pagamento da pecuniária e gratificação por título. Eu queria ter essa informação. Difícil responder, né? Doutor? Eu queria ter essa informação até para divulgar, mas por se tratar de um processo judicial, eu não tenho como fornecer essa informação, porque não depende de mim, depende do judiciário, exclusivamente do judiciário. Nós até somos solidários com as varas da Fazenda Pública devido à ausência de estrutura que hoje ostenta as varas da Fazenda Pública. Tem pouquíssimos funcionários, é importante deixar claro, mas os que têm a maior boa vontade. É uma felicidade para a vara poder pagar um processo, porque é um processo a menos para a vara. É a efetivação de anos de luta processual. Quando eu posso citar aqui até e mandar um abraço aí para o diretor de secretaria da 5ª Vara da Fazenda Pública, João. Ele tem a maior satisfação em poder pagar um alvará, um RPV, porque dá esperança à vida do servidor. É a finalização de um processo e de todo um trâmite histórico na vara daquele processo. Então, assim, infelizmente, hoje a gente depende exclusivamente do judiciário para saber quando o processo vai ser finalizado com o pagamento. Nós, infelizmente, não temos como prometer essa data, porque não depende de nós, e sim do judiciário. Então, essa pergunta não há como responder. Não há como responder, mas assim, estamos fazendo o possível para que esse pagamento ocorra o quanto antes. E o trabalho está sendo feito. E os trabalhos estão feitos diariamente. Diariamente nós acompanhamos esses processos nas varas.
Temos aqui o comentário agora do João Maria Freitas, que ele pergunta o seguinte: o pagamento será por grupo ou num todo? Boa pergunta. Como eu havia dito anteriormente, esses processos eles são protocolados em grupos de 20 em 20. Cada processo judicial, cada execução dessa, seja dos funcionários, seja da gratificação por título de remuneração pecuniária, eles são protocolados em grupos de 20. Então a tendência é que a vara, quando for efetuar o pagamento, porque o que é que ocorre, pessoal? Quando é RPV, um valor menor, abaixo de R$18 mil, a vara ela intima o Estado do Rio Grande do Norte através de um documento chamado ofício requisitório para pagamento. E aí se todo mundo for através de RPV, vão ser expedidos 20 ofícios requisitórios. Da expedição desse ofício requisitório, que isso se dá após a homologação dos cálculos, o Estado vai ter um prazo aí de 90 dias para efetuar o pagamento. Geralmente, possa ser que essa situação mude, mas geralmente ele não paga, o Estado ele não vem cumprindo os pagamentos desses RPVs, e a vara ela tem que efetuar o bloqueio judicial através do Bacenjude, que é um sistema em convênio com o Banco Central, onde a vara ele bloqueia o valor daquele determinado RPV. Então, a tendência é que seja feito processo por processo. A tendência é que os bloqueios sejam feitos em bloco também. Por exemplo, o processo X vai ser efetuado o bloqueio dos valores daquele processo X e rateado na vara para a expedição dos alvarás. Okay, doutor. É claro que nós sabemos e temos a consciência que os 16 mil servidores não poderão ser contemplados de uma única vez devido ao valor. É difícil que o Estado tenha dinheiro em conta para cobrir os 16 mil de uma única vez. Mas, processo por processo, ele tem condição de ser feito esse pagamento. Ok, Odilon, temos aqui o comentário da Lúcia Fátima, que ela diz o seguinte: e o pagamento do aposentado, tem previsão para quando? Que eu acredito que ela esteja perguntando sobre o pagamento relativo a agosto. Nós protocolamos, desde 2015, um mandado de segurança coletivo junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, baseado na Constituição Estadual, onde determina que o pagamento, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 28 da Constituição Estadual, onde determina que o pagamento ele ocorra até o 30º dia de cada mês vencido, sob pena desse valor ser corrigido e atualizado monetariamente. Então, protocolamos essa ação ela foi julgada em dezembro do ano passado, já encontra-se, foi julgada de forma favorável ao sindicato, é mais uma vitória para os aposentados. Esse processo o Estado recorreu, ele encontra-se pendente de julgamento junto ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos confiantes no resultado desse mandado de segurança, porque o que nós pedimos exclusivamente é o que está na lei, é o que está na Constituição Estadual. Ora, se o Estado não está pagando em dia o salário, ou a aposentadoria, ou a pensão do servidor beneficiado, o servidor ele tem que ser indenizado com o valor do salário pago corrigido e atualizado monetariamente. Então, tão logo esse processo transite em julgado, tão logo esse processo termine, nós estaremos apresentando uma execução para você, servidor aposentado, ter direito à sua indenização em virtude desse mandado de segurança coletivo protocolado pelo SINT-RN. Ok, doutor Odilon, temos aqui o comentário do Alessandro Maia, que ele faz um chamamento à categoria, né? Bora, né? Campanha salarial, né? Aí chamando a categoria para a luta, né? Intensificar a luta desse ano e do ano que vem. Temos aqui outro comentário da Mari Cunha, que ela diz o seguinte: esses jornais vêm para as escolas e se vêm não nos repassam. Mari Cunha, eu acredito que você esteja falando de jornais e revistas, né, do SINT-RN, mas é o seguinte: esses jornais eles são distribuídos nas assembleias, nos atos do sindicato, como também na sede estadual do SINT, e também ele é distribuído nas escolas do Estado. Você também pode conferir no site, no Facebook do SINT, que o jornal vai estar lá. Inclusive agora nós vamos lançar mais uma revista, a revista Extra Classe, que vai focar sobre o golpe na educação pública. Então, caso você não tenha recebido, pode se dirigir à sede estadual do sindicato ou à regional, que você vai garantir o seu exemplar, tá ok?
Mari. E temos aqui o comentário da Marlene Moura, diretora de aposentados, que ela diz o seguinte: doutor Dilon, aproveite para informar que os documentos para a ação da pecuniária poderão ser entregues também nas regionais. Acho que você já falou isso, né? Já foi dito. Um abraço. Marlene Moura, um beijo grande. Aqui ela manda um abraço, dando um abraço. Marlene Moura, um abração, uma figura sempre tão gentil, tão carinhosa. Obrigado, Marlene, pelo comentário. Temos aqui a Tânia Fonseca. Eu quero saber por que falam... De novo, vou pedir licença, tem um comentário aqui de Arlindo Almeida. Sim. Boa tarde. O nome dele não consta na lista. Bem, se o senhor recebe a gratificação por título ou a remuneração pecuniária no seu contra-cheque, houve, inclusive, eu estou lendo aqui no seu comentário, que houve o desconto dos honorários sobre a implantação, é importante que o senhor se dirija ao sindicato para a gente protocolar a execução do seu retroativo. Então eu vou precisar da sua procuração, identidade, CPF, comprovante de residência e o último contra-cheque com aquelas letras para eu poder baixar sua ficha financeira. Eu gostaria de lembrar, já foi dito aqui, que nós estamos pendentes de informações fornecidas pelo Estado, cerca de 2.000 profissionais do magistério. Já foi requerido oficialmente ao Estado esses dados para que a gente calcule esse retroativo. Provavelmente o do senhor está nesse meio, tendo em vista que houve a implantação no ano passado, em 2016. Ok, doutor, temos aqui o comentário da Tânia Fonseca, que ela diz o seguinte: eu quero saber por que falam que foi implantado o meu contra-cheque um atrasado, e eu não recebi. Que ela fala que o valor é de cerca de R$ 49,00 que saiu para vários professores. Esses casos pontuais nós temos que verificar. Eu não tenho como dar essa informação ao vivo assim dessa forma. Nós precisamos analisar sua ficha funcional e financeira desse período para a gente poder analisar. Eu queria também enfatizar, Denô, que essa implantação no contra-cheque nós requeremos judicialmente. Quem faz esse trâmite e se faz da forma correta ou equivocada não somos nós. O Estado ele cumpre a decisão judicial. Então quem pratica esse tipo de implantação no contra-cheque, ou até mesmo do desconto dos honorários no contra-cheque, se pratica de forma correta ou equivocada, quem faz é o Estado. Nós temos o controle nós apenas recebemos os dados. Mas quem pratica todo o ato de implantação e retenção é o Estado. Então, pode ocorrer, é raro, mas pode ocorrer algum equívoco. E aí a gente se prontifica a fazer essa correção o mais rápido possível. Eu queria tranquilizar a esses servidores que houveram esse desconto de honorários no ano passado e que não tiveram o nome publicado na lista, porque provavelmente eles estão nesse pequeno grupo aí de 2.000 servidores que a gente ainda vai protocolar esses cálculos referentes ao retroativo. Então a gente não protocolou ainda porque o Estado não forneceu os dados suficientes, os dados necessários para essa execução. Mas tão logo ele forneça, essas execuções serão protocoladas. Ok, Odilon, temos aqui o comentário da Gineide Ferreira Batista. Diz o seguinte: doutor Odilon, por que na lista não saiu o nome de todos os professores? Dei entrada no mesmo dia de outros colegas, e o meu não consta em nenhuma das listas. Eu acabei de responder, justamente essa questão. Essa questão, né? Professora Gilneide, um abraço para a senhora. Temos aqui o comentário da Maria Cavalcante. Queria saber se tem alguma previsão de receber essa ação pecuniária e gratificação por título, que já foi respondida, né? É a pergunta que a gente mais escuta em todas as assembleias que a gente participa ao longo do interior. É a pergunta que realmente a gente sente a angústia do professor tão sofrido, tão penalizado aí com os salários que atualmente recebem, mas a gente também tem interesse que esses processos sejam o quanto antes pagos. Nós estamos diariamente na vara, acompanhando e prestando toda a assessoria para dar essa agilidade. Para você ter uma ideia, Denô, todos esses processos eles se encontram planilhados, a gente tem a relação em que cada um se encontra. Se tiver faltando alguma coisa, algum documento, a gente vai lá, corre, fornece. Estamos em contato direto e perpétuo
com a vara, seja a 5ª Vara da Fazenda Pública, onde tramita essa ação da gratificação por título e remuneração pecuniária, seja na 2ª Vara, onde tramita o PCCR da 432 para os funcionários da educação. Então, todo esse trabalho de acompanhamento a gente faz e a gente está vigilante no procedimento dessa execução. Tanto estamos que os RPVs para os funcionários da educação já estão sendo pagos, já estão sendo expedidos para que o Estado pague. Ok, doutor Odilon, então é aquela coisa, né, o trabalho está sendo feito, né, a gente sente a angústia, né, dos professores, dos funcionários, né. É a pergunta que nós mais escutamos em todas as andanças aí pelo interior, é quando é que nós recebemos. Mas essa resposta, infelizmente, eu não posso dar. Tem que se ter cuidado, né? Tem que se ter, cuidado, o pagamento, eu tenho que falar que ele realmente se aproxima. Nós estamos na fase final do processo. Para vocês terem uma ideia, mais de 4.400 funcionários já tiveram seus cálculos homologados, ou seja, esses 4.400 em breve estarão recebendo seus alvarás desses RPVs. Nós esperamos que a execução da gratificação por título e remuneração pecuniária siga o mesmo caminho. Em breve, nós poderemos estar aqui anunciando a homologação destes cálculos também. Então, assim, é aguardar, é confiar na assessoria jurídica do sindicato e ter a certeza de que estamos trabalhando da melhor forma que podemos. Ok, doutor Odilon, temos aqui o comentário da Lúcia Fátima, que ela manda parabéns. Parabéns, gostei, ela que fala que é do município de Angicos. Temos aqui, logo após o comentário do Luciano Capistrano, que ele diz o seguinte: muito bom, mais um canal de comunicação com a categoria e com a sociedade. Parabéns, Denor Ramos. O Luciano Capistrano, que eu peço licença para dizer que foi um dos meus mestres, um dos meus professores. Grande abraço, Luciano, e obrigado pelo comentário. Temos um abraço para o professor Luciano, é uma satisfação contar com a sua audiência. Temos aqui a Norma Borges, que pergunta o seguinte: tem data prevista para finalizar e recebermos o nosso crédito? Professora Norma, eu não sei se a senhora é professora ou é funcionária, mas é o que eu tenho dito aqui. Nós estamos trabalhando e esperamos pagar o quanto antes. Agora, ressaltando, o processo ele precisa seguir o seu rito normal. Estamos acompanhando diariamente e tão logo eu queria anunciar, poder fazer a ligação e dizer: venha buscar o alvará, está pronto. Temos a satisfação de pagar os servidores substituídos pelo sindicato. Temos aqui outro comentário do Luciano Capistrano, que ele diz o seguinte: quando o processo administrativo de mudança de nível por motivo de qualificação demora tanto, o que devemos fazer? Cabe uma ação via assessoria do sindicato? Cabe, e aí eu vou abrir um ensejo para falar um pouco das nossas ações individuais. Todo o processo administrativo que o servidor requereu junto ao Estado do Rio Grande do Norte foi requerido e não foi concedido, favor bater cópia integral desse processo administrativo, junto com nossa procuração, que você pode baixar direto no site do sindicato, identidade e CPF comprovando de residência, procura nossa assessoria jurídica, tanto na estadual como nas regionais, ou o dirigente do seu núcleo, se for uma cidade menor, e encaminha essa documentação para a gente. A gente tem todo o interesse em judicializar essa demanda. Lembrando que as liminares elas são vedadas para quem está em atividade, mas para os aposentados, quem já encontra-se aposentado, a liminar geralmente ela é deferida, ela é concedida. Então aí, Denor, nós temos aí uma infinidade, um leque grande de ações individuais que ao longo desses 18 anos são patrocinadas pela nossa assessoria jurídica. Eu posso citar algumas, como a ação da letra J, a ação das 40 horas, a demora no processo de aposentadoria, a conversão da licença-prêmio não gozada em valor financeiro. Qual é a documentação que eu preciso para essas ações? Por exemplo, a letra J, eu vou precisar da cópia integral do processo de aposentadoria, identidade e CPF comprovando de residência. Procura essa documentação, localiza essa documentação, deixa na sede do sindicato, ou na sede da sua regional, ou no seu núcleo. A ação de 40 horas, eu preciso apenas do termo de aposentadoria com as 40 horas publicadas. Identidade, CPF, comprovante de residência e a nossa procuração.
A ação da demora no processo de aposentadoria. Vou precisar da cópia integral desse processo administrativo para saber o tempo que ele levou tramitando. A Justiça Estadual ela tem entendido que o prazo razoável para o trâmite desse processo de aposentadoria são de 90 dias. O que passar de 90 dias é tido como indenização no valor do salário que o substituído ele recebe hoje. Vou citar como exemplo, de novo. Se um processo de aposentadoria demora 15 meses, por exemplo, que é geralmente a média que vem tramitando um processo de aposentadoria no Estado, nós entendemos que esse tempo é injusto. Por quê? Porque o profissional ele já atingiu os pré-requisitos necessários à concessão da aposentadoria, ou seja, o tempo e a contribuição, o tempo e a idade. Então, se o processo durou 15 meses tramitando pela inércia do Estado, o Judiciário tem entendido que o prazo razoável é de 90 dias, ele vai ter aí 12 meses de indenização. E qual é o valor dessa indenização? 12 vezes o salário que ele recebe atualmente. Ok, doutor Dilon, temos aqui comentários. Igualmente a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Os servidores hoje, vocês sabem que o Estado, para conceder uma licença, é uma novela, não é? Vários processos administrativos aí requeridos e sonegados, porque implica em substituição. Não existe isso, pessoal. A licença-prêmio, ela é um benefício previsto no regime jurídico único estadual. Então, se o trabalhador atingiu aqueles pré-requisitos, especificamente trabalhou os 5 anos, ele tem direito a gozar a licença-prêmio, sem essa exigência que a Secretaria da Educação faz, que implica em substituição. Ora, o servidor ele não tem obrigação nenhuma em ir atrás de substituto para o seu cargo, para a sua função. Essa obrigação é do Estado de ter profissionais para substituir nesses casos. Então, o servidor que se aposentou com licença-prêmio não gozada, o servidor, por exemplo, com 3 meses, com 6 meses ou até mais, ele pode converter esse tempo de licença em valor financeiro, no valor de 6 meses do salário que ele recebe atualmente. E é importante que seja dito, Denô, que essas duas últimas ações voltadas especificamente para os aposentados, elas têm um prazo para a gente dar entrada. Como é verba de caráter indenizatório, nós temos até 3 anos para protocolar essas ações. Passou os 3 anos que se aposentou, a gente não pode mais entrar com essas ações. Ao contrário da ação da letra J e das 40 horas. Porque essas sim são prestações de trato sucessivo. É um direito que se renova mensalmente com o recebimento do salário. Essas duas, elas não prescrevem. Prescrevem as parcelas retroativas até o 5º ano, que é a prescrição quinquenal normal, não é? De 5 anos. Então, a ação das 40 horas, a ação da letra J, a gente pode entrar a qualquer tempo. Por quê? Porque o direito ele se renova mensalmente. Agora, as indenizatórias pela demora no processo de aposentadoria e licença-prêmio não gozada, nós temos um prazo curto de 3 anos a contar da data da aposentadoria para a gente protocolar essas ações. Ok, doutor Dilon, temos aqui o comentário da Adalgisa Magda. Ela diz o seguinte: não dei entrada na pecuniária pelo SINT. Ainda posso dar entrada? O SINT ele representa toda a categoria. A senhora com certeza entrou porque o SINT ele representa. A senhora pode ser até que não esteja na lista. Mas aí cabe procurar o sindicato com essa documentação que eu já disse aqui. Procuração, identidade, CPF, comprovante de residência e o último contra-cheque com as letras para a gente baixar sua ficha financeira. O SINT, quando ele entra como substituto processual de toda a categoria, sócios e não sócios, aposentados ou na ativa. Então, não existe isso. Não, eu estou fora da ação do SINT. Não existe. O SINT ele representa toda a categoria. Ok, doutor Dilon, temos aqui o outro comentário da Gineide Ferreira Batista, que ela manda o seguinte: Jesus Cristo te abençoe, doutor Dilon, para que dê tudo certo. Muito obrigado, professora. É uma satisfação receber essa bênção. Que abençoe todos nós. Temos aqui o outro comentário do Arlindo Almeida, que diz o seguinte: com esse empréstimo que o governo está fazendo, há perspectivas dele colocar o pagamento
em dia. Enfim, obrigado, Antônio, Arlindo, pelo comentário. Temos aqui o Océlio Brito. Eu quero saber, que ele diz o seguinte: eu quero saber quando será tomada uma medida radical por parte de todos nós do SINT. Quantos professores, nesse momento, não recebem suas promoções e centenas que estão nessa situação vergonhosa. Não é isso, Océlio? Que isso, inclusive, do atraso de pagamento, né, que já há 18 meses, mas que a assessoria do sindicato, né, continua agindo, trabalhando, e o sindicato fazendo a luta política também. Né? O sindicato SINT também, juntamente com o fórum, nesse caso, da situação do atraso de pagamento. Não é isso, Odilon? Exatamente. Eu queria deixar claro que, além da luta jurídica que nós estamos fazendo aí ao longo desses 18 anos prestando assessoria, eu entrei um pouco mais tarde, eu entrei em 2004, mas o escritório já há mais de 18 anos presta essa assessoria jurídica ao sindicato, numa luta constante em favor dos trabalhadores em educação pública do Estado. E paralelo a isso, existe a luta política. A direção do sindicato, ela vem constantemente reivindicando pautas. Recentemente eu posso citar uma reunião que nós tivemos com o Ministério Público da Educação, onde o promotor Raimundo Caio, ele foi categórico em afirmar, tanto a Secretaria de Educação como da administração que estavam presentes, todas as razões que nós tínhamos no pleito de reivindicação, que era justamente as ausências de publicação nas promoções das letras, as licenças prêmios não gozadas, o descumprimento dessa decisão judicial em relação à Lei 432/2010, ao nosso pedido que foi deferido e até hoje o Estado encontra-se descumprindo, mas em breve nós esperamos que tenhamos novidade em relação a esses dois níveis. Tá ok, doutor. Temos aqui o comentário do Isauro Ribeiro Dantas Neto, que ele diz aqui que está assistindo a live. Obrigado, Isauro, pela audiência. Obrigado, professor Isauro, pela audiência. Queria mandar um abraço aqui para a Cristiane Dantas, aqui de Santa Cruz. Eu estou vendo aqui o comentário dela, muito esclarecedor o programa. Um importante instrumento de comunicação disponibilizado pelo SINT para a categoria. Obrigado pelas informações, Odilon. Denou, parabéns pela condução do programa. Cristiane, é uma satisfação estar aqui hoje e eu queria externar o meu abraço fraterno aí à Regional de Santa Cruz. Cristiane, sempre atuante, sempre tão carinhosa. Obrigado, Cristiane, pelo comentário. Temos aqui o comentário, creio que seja o último, que é o da Francisca Ferreira de Souza. Esse dinheiro ainda sai esse ano, né, que é o da pecuniária e gratificação por título. Difícil dizer, né, doutor? Eu não tenho como dizer, mas estamos acompanhando diariamente. Tão logo tenhamos informação, nós iremos divulgar. E com relação aos canais de comunicação do SINT, vocês procurarem sempre estarem acompanhando através do site, do Facebook, do site da entidade e o Extra Classe que é veiculado todo domingo. Ok, doutor Odilon, então esse comentário da Francisca, de fato, foi o último comentário. Nós estamos aqui com mais de 1 hora de live, né, o pessoal participando bastante. Odilon, obrigado pela participação, pelo esclarecimento e bater papo com a categoria, que é algo tão importante. Eu que agradeço a participação de hoje. Eu acho que é uma oportunidade ímpar estar prestando esse esclarecimento à categoria. De fato, é muito trabalho realizado pela nossa assessoria jurídica e é extremamente importante que a gente venha prestar contas desse serviço que nós estamos realizando em prol dos trabalhadores em educação pública do Estado. É uma satisfação, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para que sempre que necessário, vir aqui prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. Ok, doutor Odilon, obrigado mais uma vez. E eu quero agradecer a participação de todos os comentários, o carinho, a audiência. Na próxima sexta-feira, às 15 horas, estaremos aqui novamente com mais um Extra Classe Web TV ao vivo, esclarecendo dúvidas, trazendo novas informações para vocês sobre a luta dos trabalhadores em educação do Rio Grande do Norte. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, um abraço e até semana que vem. Tchau! O programa do SINT-RN desta semana vai denunciar a situação do Centro Estadual de Educação Profissionalizante Professor João Faustino. A escola só funciona graças aos profissionais. A diretora Simonete Almeida fala sobre a falta de professores nas escolas do Estado. O programa destaca ainda o lançamento da revista Extra Classe, falando sobre as consequências do golpe na educação pública.
O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã pela TV Ponta Negra, mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais ou assisti-lo através do site, da fanpage ou do canal do sindicato no YouTube.